Existe um tipo de silêncio que não vem da ausência de som, vem do vazio, daquele abismo invisível que se abre dentro de você. Um silêncio que não ecoa lá fora, ecoa aqui dentro, onde você olha para sua própria vida e percebe que não se reconhece, não sabe mais quem é, nem para onde está indo. E o mais brutal é que ninguém te ensinou a se encontrar, porque a verdade é essa: você nasceu jogado em meio ao caos, jogado no meio de uma civilização desconectada da própria alma, uma sociedade que te ensinou a correr, mas nunca te ensinou a parar e se olhar, a ser produtivo, mas não a ser inteiro, a ser aceito, mas não a ser autêntico. E agora você coleciona conquistas vazias, sorrisos que não te preenchem, e uma existência que, no fundo, sabe que está fora do eixo. E é exatamente aqui que Carl Jung entra em cena. Porque Jung não veio te dar respostas prontas, veio te oferecer um mapa. O mapa para atravessar o caos, um código esquecido, um caminho que a maioria não tem coragem de trilhar. E se você está aqui, ouvindo isso, talvez algo dentro de você já esteja pronto. Pronto para quebrar esse ciclo. Pronto para olhar além das máscaras, além dos personagens, além dessa ilusão que te ensinaram a chamar de vida. Mas antes, você precisa entender uma coisa: o caos não é seu inimigo. O caos é seu chamado, sua chance de reconstruir aquilo que nunca te ensinaram a construir, você. Porque enquanto você foge do caos, foge de si. Enquanto tenta se anestesiar, enquanto se perde em distrações, vícios, validações, enquanto vive para agradar o mundo, você sufoca a única coisa que poderia de fato te salvar, sua verdadeira essência. E agora eu te pergunto: você tem coragem de olhar para dentro, de atravessar o código do caos e finalmente se encontrar? Existe uma lei que não te contaram. E essa lei é simples, mas brutal. Tudo que você evita te engole. Tudo que você recusa enfrentar cresce no escuro. Cresce como uma erva daninha, como uma praga que começa pequena, insignificante, até que, sem você perceber, ela toma conta da sua mente. Ela te paralisa, ela te faz procrastinar, ela te faz acordar todo santo dia com aquela sensação de vazio, aquela pergunta muda que você evita até pensar: por que eu me sinto perdido? E a resposta, meu amigo, é uma só: você não se perdeu no mundo, você se perdeu de quem você realmente é. E sabe por quê? Porque te ensinaram a ser tudo, menos você. Desde criança, te ensinaram a obedecer, a se encaixar, a se comparar, a não incomodar, a não ser estranho, a não ser ousado demais, a não ser diferente, a não ser você. E aí você cresceu, cheio de sonhos sufocados, cheio de verdades engolidas, cheio de vontades negadas. E foi vestindo armaduras, camadas e mais camadas, para se proteger do mundo. Mas adivinha? Essas mesmas armaduras se tornaram sua prisão. E o tempo foi passando, e aquele fogo que queimava dentro de você foi apagando. Foi sendo substituído por ansiedade, por insegurança, por insônia, por aquela angústia invisível que você não sabe explicar, mas sente. E é aqui, nesse exato ponto da sua vida, que você tem duas escolhas. Duas e só duas. A primeira é continuar do jeito que tá. Continuar fingindo que tá tudo bem. Continuar acordando todo dia, ignorando esse buraco que só cresce dentro de você. Continuar tentando preencher isso com redes sociais, com comida, com bebida, com distrações. Continuar fugindo. Mas deixa eu te falar uma coisa, cruel, mas necessária. Se você escolher esse caminho, ele só tem um destino: o vazio. E é aqui onde esse vazio começa a te devorar vivo. Mas tem a segunda escolha, e essa é a mais rara, a mais difícil, a mais brutal, mas também é a única que te liberta. A segunda escolha é parar de fugir, é olhar no espelho
e ter a coragem de perguntar: quem sou eu de verdade? Quem eu seria se eu parasse de fingir? Quem eu seria se eu não precisasse mais agradar ninguém? E eu te aviso, as respostas não vão ser bonitas no começo. Você vai descobrir que tem raiva, que tem inveja, que tem medo, que tem traumas, que tem feridas que você nunca quis encarar. E sim, você vai se decepcionar com você mesmo. Mas adivinha? É aí que começa a sua liberdade. Porque Jung ensinou uma coisa que muda tudo. Você não se torna iluminado apenas imaginando figuras de luz. Você se torna iluminado quando tem a coragem de enfrentar a escuridão dentro de você. E deixa eu te contar uma coisa. Quando você para de fugir do seu próprio caos, esse caos vira sua fonte de poder. Seu medo vira foco. Sua dor vira força. Sua insegurança vira disciplina. Sua raiva vira movimento. Porque aquilo que te destrói também pode ser exatamente aquilo que te constrói. Mas só se você tiver coragem. Coragem para quebrar esse ciclo. Coragem para descer até os porões da sua alma. Coragem para olhar no fundo dos seus próprios olhos e dizer: eu me recuso a continuar vivendo assim. E quando você diz com toda a convicção: eu me recuso a continuar vivendo assim, algo muda. Não no mundo, não lá fora, mas aqui dentro. Porque é nesse exato momento que você declara guerra. Guerra contra tudo que te mantém pequeno. Guerra contra a versão de você que foi moldada pelo medo. Guerra contra suas desculpas, contra a sua procrastinação, contra esse vício silencioso de se sabotar. E sabe o que vem depois? Vem dor, vem desconforto, vem caos, vem dias onde você vai se perguntar se fez a escolha certa. Mas é aí que poucos continuam, porque a maioria, quando encara o desconforto, corre de volta para o velho eu, corre de volta para a zona de conforto, para a cama quente, para o scroll infinito, para o prazer fácil, para o mundo onde é mais fácil reclamar do que fazer alguma coisa. Mas você não veio até aqui para ser mais um. E se você entendeu até agora, então entenda isso também. Ninguém, absolutamente ninguém, vai te salvar. Não é sua família, não é seu parceiro, não são seus amigos, não é nenhum guru na internet, não é nenhum vídeo motivacional. Sabe quem? Só você. Então, se você não tiver disciplina, ninguém terá por você. Se você não tiver visão, ninguém vai te emprestar uma. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E aqui está a verdade nua e crua, que ninguém quer te contar. A vida não vai te esperar. O tempo não negocia com ninguém. Enquanto você fica aí, na dúvida, no medo, na indecisão, o mundo gira. As oportunidades passam, as portas se fecham e a vida segue. Ou você cresce ou você fica para trás. E antes que você pense que isso é pesado demais, deixa eu te falar uma coisa. A vida já é pesada. A diferença é que quando você se fortalece, você deixa de ser esmagado por ela e começa a esmagar os desafios que antes te esmagavam. Porque a verdade é uma só. Disciplina não é castigo. Disciplina é liberdade. E propósito não é uma coisa que você acha, é uma coisa que você constrói. Sabe aquele caos interno, aquela confusão, aquela ansiedade sufocante? Sabe o que ela é? Matéria-prima. Matéria-prima para você forjar a versão mais insana, mais indestrutível e mais real de quem você nasceu para ser. E você não precisa ser perfeito, não precisa ter todas as respostas, não precisa saber todos os passos. O que você precisa é começar. E começar com uma decisão, uma só. A decisão de que nunca mais vai se abandonar.
Porque no momento em que você escolhe isso, a vida entende, o universo entende e o caos se curva. E quando você carrega esse fogo, não é um fogo qualquer, é a chama que queima o que te prende, é o clarão que ilumina o caminho que ninguém viu antes, é o pulso que faz seu coração bater mais forte, não por medo, mas por coragem. Você deixa de ser refém das sombras e vira o arquiteto da sua própria luz. Vira aquele que desafia o destino, que não aceita as regras prontas, que não se contenta com o raso, o fácil, o pequeno. Porque dentro de você existe um universo infinito, um potencial inexplorado que ninguém mais pode tocar. E é seu dever, sua missão, descobrir o que há lá dentro, escavar até o âmago da sua alma e trazer à tona a verdade que está enterrada, o código do seu próprio caos, que quando decifrado, não te prende mais, te liberta. A jornada para dentro não é para os fracos, mas é para os corajosos, para aqueles que entendem que a verdadeira batalha não está do lado de fora, mas dentro de si mesmos. E é nesse confronto diário que nasce a verdadeira força, não a força do músculo, da aparência, mas a força do espírito, da mente indomável, do homem e da mulher que, mesmo caindo, se levantam, se olham no espelho e dizem: eu sou mais do que minhas falhas, eu sou maior do que meus erros, eu sou o fogo que vai queimar toda a escuridão. Não espere o momento perfeito, nem o sinal que nunca vai chegar, porque o tempo não pertence a você, você pertence ao tempo. E a vida, essa eterna professora severa, ensina a quem está disposto a aprender que não há crescimento sem dor, não há luz sem sombra, não há vitória sem luta. Então, se pergunte, você vai continuar à mercê do caos ou vai decifrá-lo, domá-lo, usá-lo como combustível? Você não está perdido, você está em construção. Você não está quebrado, você está se reconstruindo. O código do caos está dentro de você. E quando você parar de fugir e olhar para ele nos olhos, você verá. Você nunca esteve sozinho. Você sempre foi suficiente. Você é o guerreiro que escolheu lutar. Então levante-se, levante-se agora, porque a sua vida, a sua verdade estão esperando para serem vividas. E essa é a sua hora.